qualitativa e quantitativa. Vitor, o que vem a ser uma avaliação qualitativa? Na aula de hoje, veremos técnicas de análise de riscos. Esse tópico remete às habilidades que o profissional de segurança do trabalho, especialmente, deverá ter para mapear todos os possíveis riscos nas atividades que os trabalhadores executarão em instalações elétricas. Aqui veremos de forma breve todas as análises de riscos existentes, entretanto, daremos ênfase à técnica mais utilizada, que é a APR. Então, técnicas de análise de risco significa um conjunto de métodos e técnicas que, aplicada a uma atividade fim, avalia a qualitativa e a quantitativa de riscos, ou seja, avalia os riscos de forma qualitativa e quantitativa. Vitor, o que vem a ser uma avaliação qualitativa? Os seus sensores do corpo humano: olhos, nariz, aqui visão, né? Aqui olfato e tato. Por quê? Porque você aqui vai fazer uma inspeção visual a fim de identificar possíveis riscos. Essa técnica chama-se análise qualitativa. Já a quantitativa diz respeito a ensaios, medições, avaliações, ou seja, a utilização de instrumentos se faz presente. Exemplo, eu vou fazer uma análise qualitativa. Eu estou diante de um quadro onde eu já observei que, por uma identificação no quadro, é informado que possui 380 volts. Então, eu já inspecionei visualmente, eu já identifiquei o nível de tensão. Dessa forma, vamos avaliar de forma quantitativa através de um instrumento de medição, no qual é o voltímetro. Vamos avaliar e medir o nível de tensão, fazendo uso de medições através de um instrumento. Dessa forma, caracteriza-se a análise quantitativa. Então, as técnicas de análise de riscos são de fundamental importância para o gerenciamento de riscos. Item obrigatório lá na NR01, onde deve haver uma compatibilização com a NR10, onde através do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, são feitos os inventários dos riscos, entre eles os elétricos. Então aqui nós temos, dando uma limpada aqui, que está muito poluído. Nesse ciclo aqui PDCA, que nós apresentamos aqui, nós temos, primeiro passo, a avaliação do risco, ou seja, a identificação do risco. Segundo passo, a comunicação do risco. Terceiro passo, o gerenciamento de risco. Lembre-se que, por ser um ciclo PDCA, isso aqui está sempre em contínua verificação. Aqui listamos as principais técnicas de análise de risco. Vamos se atentar a essa aqui, que é a principal, APR, Análise Preliminar do Risco, onde teremos um estudo aqui de caso, como exemplo. Além da APR, nós temos a AFF, Processo Lógico Dedutivo, ADC, Rede de Fatores, FMEA, Identificar as falhas e efeitos, RASOP, Problemas de operabilidade, palavras-chave, TIC, Identificar erros e condições inseguras, What If, Análise Geral, qualitativa. Todas essas compõem as técnicas de análise de risco. E quanto à APR? APR é Análise Preliminar de Risco, no qual consiste em um estudo antecipado e detalhado, como o próprio nome já fala, uma análise preliminar, uma análise prévia, a fim de detectar os possíveis problemas riscos que poderão acontecer durante a execução. É um estudo realizado durante a fase de concepção, ou seja, a fase prévia.
antecipada de determinada atividade. Aqui temos um modelo de análise preliminar de risco, tá? Cada empresa adota o seu modelo. Aqui trouxemos esse modelo de forma a exemplificar, onde consiste aqui na logo da empresa, no título, no tipo de processo, na área de verificação, na atividade, na data, nos equipamentos, no passo a passo das tarefas a serem executadas, quais os riscos de cada etapa e quais as medidas de controle para cada tipo de risco e os trabalhadores envolvidos. E aqui apresentaremos um caso prático, no qual vamos elaborar uma análise preliminar de risco para desenergizar uma cabine de 13.8 kV. Então, o primeiro passo a seguir é a descrição do passo. Desligar todas as cargas, inclusive o disjuntor geral de média tensão. Quais são os perigos envolvidos nessa etapa? Choque elétrico e arco elétrico. Qual é a potencial de danos? Morte. Quais os controles existentes? Luva isolante, calçado isolante, vestimento especial, óculos de proteção. Esses aqui são os EPIs. Passo 2. A descrição do passo. Seccionar a chave no poste, localizada no ponto de entrega da concessionária. Quais são os perigos? Choque elétrico e arco elétrico. Potencial de danos, morte. Controles existentes, vara de manobra, luva isolante, calçado isolante, vestimento especial, óculos de proteção, tapetes isolantes. Terceiro passo. Realizar o bloqueio conforme procedimento próprio. Quais são os perigos? Cortes, perdas de materiais. Potencial de danos. Pequenas lesões nas mãos e perda do patrimônio da empresa. Controles existentes, calçado isolante, vestimento especial, óculos de proteção, tapetes isolantes. Quarto passo. Confirmar a ausência de tensão por meio de detectores de tensão. Quais são os perigos envolvidos? O choque elétrico e o arco elétrico novamente. Quais são os potenciais de danos? Morte. Quais são os controles existentes? Detector de tensão, classe 15 kV, em compatibilidade com o nível de tensão da subestação. Luva isolante, calçado isolante e vestimentas. O quinto passo. Instalar o aterramento temporário, conforme procedimento. Quais são os perigos? Queda. Potencial de danos, pequenas lesões. Controles existentes, calçado isolante, vestimento especial, óculos de proteção. Passo 6. Isolar a área, conforme procedimento próprio. Quais são os perigos? Risco de queda. Quais são os potenciais de danos? Pequenas lesões. Quais são os controles existentes? Calçado isolante, vestimento especial, óculos de proteção. O passo 7. Instalar a sinalização. Quais são os perigos? Queda, potencial de danos, pequenas lesões, controles existentes, calçado isolante, vestimenta especial e óculos de proteção. Gostou desse assunto? Se você quiser ver esse conteúdo completo e muitos outros, clica no link aqui abaixo na descrição e conheça o nosso curso Descomplicando o PI, Prontuário de Instalações Elétricas. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque assim o YouTube entenderá a importância desse assunto. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.